Você já reparou como ficar longos períodos em pé, seja esperando uma consulta, em filas ou mesmo em atividades diárias, pode fazer suas pernas incharem e, ao final do dia, seu coração se sentir mais sobrecarregado? Eu sou a doutora Carolina Almeida, cardiologista com 15 anos de experiência no cuidado de idosos. E tenho observado que a postura ereta prolongada gera efeitos sutilmente danosos à circulação venosa e, consequentemente, ao sistema cardiovascular. Quando você permanece em pé, a gravidade puxa o sangue das veias dos membros inferiores em direção aos pés, dificultando o retorno ao coração. Nas veias, existem válvulas unidirecionais que deveriam impedir esse refluxo, mas, sob carga contínua, elas se tornam menos eficientes. O sangue tende a se acumular nos vasos calibrosos das panturrilhas e coxas, aumentando a pressão venosa local. Esse acúmulo eleva o volume de plasma congestionado nos tecidos, causando inchaço, edema e aumentando a resistência ao bombeamento cardíaco. Ou seja, seu coração precisa trabalhar mais para manter o débito sistêmico. Além disso, a estase venosa estimula a liberação de substâncias inflamatórias nos capilares, como interleucina-6 e fator de necrose tumoral alfa, que aumentam a permeabilidade vascular e mantêm o edema. A longo prazo, esse processo contribui para a formação de varizes e para a rigidez dos vasos, reduzindo a elasticidade arterial e forçando o coração a gerar pressões sistólicas mais elevadas para vencer esse balastro de sangue estagnado. Por fim, a diminuição do retorno venoso reduz o volume diastólico final, a quantidade de sangue que volta ao coração antes da próxima contração. Esse encolhimento do enchimento ventricular compromete o débito cardíaco, levando a sintomas como tontura ao levantar, cansaço precoce e, em casos mais graves, síncope. Para compensar, o organismo ativa o sistema nervoso simpático, disparando catecolaminas que aumentam a frequência cardíaca e a vasoconstrição, criando um ciclo de estresse hemodinâmico que agrava a carga sobre o miocárdio. Entender esse mecanismo é fundamental para adotar medidas simples de proteção. Para ativar a bomba muscular das panturrilhas e das coxas, essencial para empurrar o sangue de volta ao coração. Quando você está de pé, experimente estes exercícios simples e discretos, que podem ser feitos a qualquer momento, mesmo em filas ou durante conversas. Quando estiver parado, transfira o peso para a ponta dos pés e eleve os calcanhares devagar, contando mentalmente até 3, enquanto contrai as panturrilhas e depois desça lentamente, controlando a fase de retorno por mais 3 segundos. Repita esse movimento 20 vezes em um ciclo contínuo. A contração forte gera um pico de pressão no interior das veias profundas das panturrilhas, impulsionando o sangue em direção ao coração, enquanto a fase de relaxamento permite que as válvulas venosas fechem e impeçam o refluxo. Em seguida, faça bombas do dorso do pé, com os calcanhares tocando o chão. Eleve apenas a ponta dos pés o máximo que conseguir, mantendo os joelhos esticados e contraindo a musculatura anterior da perna, tibial, anterior. Segure 3 segundos em dorsiflexão e retorne em mais 3 segundos, completando outros 20 ciclos. Essa variação estimula as veias superficiais da frente da perna e auxilia no escoamento do sangue acumulado próximo ao tornozelo. Para envolver a musculatura das coxas, flexione o joelho e um de cada vez, leve o calcanhar na direção das nádegas, menos como se fosse chutar levemente para trás, menos mantendo a coxa alinhada e contraindo os isquiotibiais. Segure o calcanhar próximo ao glúteo por 2 segundos e volte devagar, repetindo 15 vezes em cada perna. Esse movimento comprime as veias profundas da coxa, ajudando a drenar a circulação estagnada e reduzindo a pressão venosa na região inguinal, além dos membros inferiores. Contraia o glúteo ao máximo por 5 segundos e relaxe por 5 segundos, repetindo 10 vezes. Cada aperto comprime a veia glútea, empurrando o sangue das coxas para o tronco. Você pode fazer esse exercício até sentado, bastando contrair a musculatura das nádegas como se quisesse gerar
um empurrão para frente. Em qualquer uma dessas contrações, mantenha o abdômen levemente tensionado e a coluna ereta. A estabilização do core melhora. A eficiência do retorno venoso ao comprimir também as veias abdominais e reduzir o acúmulo na região pélvica. Se possível, combine esses movimentos com respirações profundas. Inspire enquanto contrai e expire no relaxamento, para maximizar o efeito de sucção venosa no tórax. Pratique esses ciclos a cada 15-20 minutos de permanência em pé, mesmo que sejam apenas 1 ou 2 minutos de exercícios. O impacto na perfusão é significativo. Estudos mostram que pausas breves, com 5 a 10 séries desses estímulos, podem reduzir o edema em até 30% ao final do dia e melhorar o débito cardíaco por elevar o retorno venoso. Quando você estiver em casa ou em um ambiente onde seja possível sentar, aproveite cada oportunidade para elevar as pernas e reduzir a pressão venosa nos membros inferiores. Mesmo 5 minutos de repouso com as pernas elevadas fazem uma diferença enorme no retorno sanguíneo. Posição clássica de elevação: sente-se em uma cadeira firme e, em seguida, apoie os calcanhares num banquinho ou num sofá baixo, de modo que os joelhos fiquem alinhados ao quadril e as coxas formem um ângulo de 90 graus ou ligeiramente superior. Elevar os pés acima do nível do coração diminui imediatamente a força da gravidade, agindo contra o retorno venoso, facilitando o escoamento do sangue acumulado nas panturrilhas. Incorpore almofadas caso não tenha um assento alto. Deite-se de costas no sofá ou na cama e coloque 2 almofadas sob os tornozelos, de forma que as pernas fiquem em leve flexão, mas com os pés elevados, cerca de 20 a 30 centímetros acima do tronco. Mantenha os quadris e joelhos estendidos ou levemente dobrados, conforme seu conforto, mas evite comprimir a parte trás dos joelhos para não obstruir veias poplíteas. Respiração consciente durante o descanso enquanto as pernas estão elevadas. Aproveite para realizar 5 respirações diafragmáticas profundas. Inspire pelo nariz em 4 tempos, sentindo o abdômen expandir, e expire pela boca em 6 tempos, relaxando ombros e nuca. Essa combinação de elevação e respiração ativa o plexo venoso torácico, criando um gradiente de pressão que suga o sangue das pernas de volta ao coração. Micropausas ativas. A cada 30 a 45 minutos em pé, faça uma pausa de 2 a 5 minutos para elevar as pernas, seja sentado ou deitado. Se estiver em uma reunião ou no trabalho, avise discretamente que voltará em breve. Levante-se e sente-se num local reservado para essa prática. Esse hábito quebra o ciclo de acúmulo venoso e alivia a sobrecarga cardíaca. Variante de elevação com flexão de tornozelo, se as pernas estão elevadas deitadas. Combine a posição com bombas do dorso do pé. Movimente os tornozelos em dorsiflexão e flexão plantar por 10 repetições. Isso reforça ainda mais a ação da bomba muscular das panturrilhas, mesmo em repouso, aumentando o retorno venoso e diminuindo o edema. Cronograma diário de repouso. Programe 3 momentos fixos no dia para elevação das pernas. Por exemplo, logo após o café da manhã, após o almoço, antes de retomar atividades e no meio da tarde, utilize um cronômetro ou lembrete no celular para garantir que não ultrapasse 7 horas totais em pé, sem descanso. Ao final do dia, você notará menos inchaço, menos sensação de peso e maior regularidade na pressão arterial. Combinação com hidratação durante cada intervalo de elevação. Beba pequenos goles de água pelo menos 100 ml por pausa. A hidratação mantém o volume intravascular adequado, complementando o efeito da gravidade invertida e garantindo que o sangue escoe suavemente de volta ao coração. Sem formação de microcoágulos. Aplicação em viagens e eventos sociais, em viagens de pé prolongadas, como em feiras ou conferências. Carregue um apoio portátil, um banquinho dobrável ou até uma mochila posicionada estrategicamente para apoiar os calcanhares quando você sentar. Em eventos sociais.
Procure bancos laterais nas salas de espera ou corredores onde possa aplicar rapidamente a elevação sem chamar atenção. Implementando esses intervalos estratégicos de descanso e elevação de pernas várias vezes ao dia, você reduz a resistência periférica, promove declínio nos marcadores inflamatórios locais e alivia a carga hemodinâmica do seu coração. Com o tempo, essa prática se tornará automática e possibilitará manter a saúde vascular, mesmo em rotinas que exigem longos períodos em pé. Plano de 4 semanas para minimizar os efeitos de ficar em pé. Semana 1. Consciência e microintervalos. Mapeamento de exposição. Anote os momentos e duração em que você precisa ficar em pé, na cozinha, em filas, ao telefone. Utilize um relógio ou aplicativo de cronômetro para registrar blocos maiores que 15 minutos. Mini pausas a cada 15 minutos. Programe um lembrete discreto a cada 15 minutos de pé. Basta deslocar o peso de um pé para o outro. Contrair as panturrilhas 10 vezes elevação e descida de calcanhares e, em seguida, dar um breve passo no lugar por 30 segundos. Registro diário. Ao final do dia, anote a frequência de mini-pausas e sua sensação de peso ou desconforto nas pernas. Semana 2. Menos intensificação dos exercícios de bomba muscular, sessões programadas. Além das micropausas, execute 3 séries completas de exercícios, panturrilhas, dorsiflexão, isquiotibiais e glúteos, menos com 20 repetições cada, em momentos fixos, por exemplo, 9 horas, 12 horas e 15 horas. Foco no core. Durante cada série, mantenha o abdômen ativado por 10 segundos a cada contração, para reforçar o retorno venoso abdominal. Avaliação de sintomas. Registre alterações no edema-inchaço ao final do dia e compare com a semana anterior. Celebre qualquer redução, por menor que seja. Semana 3. Menos integração de repouso e elevação. Pausas de elevação. Após períodos acumulados de 45, menos 60 minutos. Em pé. Dedique 5 menos 7 minutos para sentar ou deitar com as pernas elevadas acima do nível do coração. Conforme descrito anteriormente. Cronograma fixo. Escolha 3 horários, por exemplo, logo após o café, depois do almoço e no meio da tarde, para esse repouso ativo. Utilize um cronômetro ou alarme para garantir a prática. Combinação, hidratação, elevação. Em cada episódio de elevação, beba um 502,00 ml de água para manter o volume intravascular. Anote sensação de leveza e compare com dias sem elevação. Semana 4, menos consolidação e autonomia rotina automática. Elimine os lembretes do celular. Passe a iniciar as micropauses e os períodos de elevação de maneira espontânea, guiado pela percepção de peso nas pernas ou cansaço. Aprimoramento de ambiente. Adapte seu espaço para facilitar o protocolo menos, mantenha um banquinho discreto, próximo à sua estação de trabalho, ou coloque almofadas num canto da sala onde possa deitar rapidamente. Revisão mensal ao final da semana 4. Revise seu diário. Avalie a redução no tempo total em pé sem pausa, a diminuição do edema e o relato subjetivo de cansaço. Se tudo estiver ocorrendo conforme o planejado, mantenha o protocolo como parte permanente da sua rotina. Caso contrário, ajuste, por exemplo, aumentando a duração das elevações ou o número de repetições nos exercícios de bomba muscular. Seguindo esse plano estruturado, você reduzirá significativamente a pressão venosa nos membros inferiores, aliviará a carga hemodinâmica sobre o coração e evitará sintomas como inchaço, cansaço e tontura ao permanecer em pé. Quando você aplica de forma consistente os exercícios de bomba muscular e os intervalos de elevação ao longo das semanas, ocorrem adaptações significativas, tanto na microcirculação venosa quanto na sobrecarga hemodinâmica do coração, redução crônica do edema, ativação repetida das panturrilhas isquiotibiais melhora a eficiência das válvulas venosas, diminuindo a estase e reduzindo, em média, 30-40% do inchaço nas pernas ao final do dia. Melhora do débito cardíaco
com maior retorno venoso. O volume diastólico final aumenta, ou seja, mais sangue enche o ventrículo antes da contração, resultando em um débito sistólico mais estável e menor necessidade de taquicardia compensatória. Diminuição da resistência periférica, a combinação de bombeamento muscular e elevação. Melhora a liberação de substâncias vasodilatadoras, óxido nítrico pelas células endoteliais das veias profundas, reduzindo a rigidez vascular e facilitando o trabalho do coração. Estabilização autonômica. Ao evitar picos de catecolaminas provocados pela dor ou desconforto de pernas cansadas, seu sistema nervoso consegue manter um equilíbrio melhor entre simpático e parasimpático, o que se reflete em maior variabilidade da frequência cardíaca HR5 e menor tendência a arritmias. Alívio de sintomas. Tonturas ao ficar em pé, sensação de peso e cansaço precoce, diminuem comprovadamente em idosos que seguem o protocolo por pelo menos 4 semanas, permitindo maior independência em atividades diárias. Desafio imediato. Hoje, em qualquer momento em que estiver de pé, por mais de 15 minutos, faça o seguinte protocolo rápido: contrações de panturrilha. Levante e abaixe os calcanhares 20 vezes sem sair do lugar. Em ritmo controlado, 3S de subida, 3S de descida, dorsiflexão de tornozelo, eleve as pontas dos pés contra o chão 20 vezes, mantendo os joelhos retos. Elevação de pernas. Encontre um banco ou cadeira e apoie os calcanhares, sentando-se com os joelhos em 90º por 3-5 minutos, respirando profundamente. Anote no seu caderno o aplicativo de saúde, hora de início e término de cada exercício, sensação de peso ou alívio imediato, nas pernas em escala de 0-10. Qualquer tontura ou desconforto observado, reproduza esse mesmo protocolo após outros 15 minutos em pé e compare a sensação final ao da primeira vez. Registrar esses dados hoje estabelece uma linha de base que permitirá avaliar seu progresso ao longo das próximas semanas. Antes de consolidar esse protocolo como rotina permanente, considere adaptações específicas de acordo com sua saúde e ambiente. Condições venosas crônicas. Se você tem histórico de trombose venosa profunda ou varizes graves, use meias de compressão de grau, leve a moderado 15-20 mmHg durante o dia. Isso melhora a eficiência das válvulas venosas e reduz a estase, garantindo que os exercícios de bomba muscular tenham maior efeito, sem risco de microtraumas. Consulte seu angiologista sobre o grau ideal. Ambientes de trabalho restritos em profissões que exigem ficar em pé por horas balconistas. Enfermeiros, professores, combine o protocolo com pausas programadas de 5 minutos a cada 2 horas, além dos microintervalos. Utilize aplicativos corporativos de saúde, que lembram de alternar peso ou executar alongamentos específicos, mesmo que precise solicitar brevemente ao supervisor. Uso de diuréticos ou medicamentos antihipertensivos. Mantenha a hidratação adequada, sem excessos. Após cada sessão de elevação, beba 1,00150 ml de água, para substituir o líquido focado na redistribuição. Se usar diuréticos, ajuste com seu médico a dose naqueles dias de maior exigência de permanência em pé, evitando hipovolemia, idosos com mobilidade reduzida. Adapte os exercícios de bomba muscular para serem feitos sentado, elevação alternada de calcanhares e dorsiflexão do pé no sofá ou cadeira, em ritmo controlado, ainda ativa a bomba venosa. Para elevação de pernas, utilize almofadas sob os tornozelos, sem necessidade de deitar. Monitoramento avançado. Se possível, use um dispositivo vestível, com sensor de pressão ou um oxímetro de pulso que registre tendências de pulsação e oximetria, enquanto você permanece em pé e durante as pausas. Esses dados permitem ajustar a frequência e a duração dos intervalos, além de compartilhar relatórios com seu cardiologista para otimização contínua do protocolo. Estratégias de motivação. Envolva um parceiro de autocuidado, familiar ou colega para lembrá-lo dos intervalos e até realizar juntos os exercícios de bomba muscular. Estudos mostram que o suporte social
aumenta a aderência às práticas e melhora resultados a longo prazo. Ambientes de baixa temperatura, o frio intenso aumenta a vasoconstrição periférica. Nestes dias, prefira ambientes aquecidos ou complemente as pausas com breves massagens ascendentes nas panturrilhas, usando movimentos firmes de baixo para cima, para auxiliar o retorno venoso antes de executar as contrações. Ajustes em casos de dor ou desconforto articular. Se sentir dor nos joelhos ou tornozelos, reduza a amplitude dos movimentos e foque em contrações isométricas. Menos contrai a panturrilha, mantendo o pé no chão por 5S e relaxe. Por 5S, repetindo 15 vezes. Isso mantém o estímulo sem sobrecarregar articulações. Com essas precauções e personalizações, você transforma uma prática simples de pausas em pé num protocolo seguro, adaptável e altamente eficaz para proteger seu coração e melhorar sua qualidade de vida, mesmo em rotinas que exigem longos períodos em pé. Você costuma ficar muito tempo em pé? Quais estratégias já usa para aliviar suas pernas?